E aí, turma, bem-vindos ao Curta Matemática. Vamos aqui para a nossa última aula sobre função definida por várias sentenças, né? A nossa aula número 33 na nossa playlist do ensino médio. Então vamos começar. Hoje a gente vai falar aqui sobre equações modulares e inequações modulares. Então, uma equação modular. Para começar, o que é uma equação, galera? Espero que todo mundo tenha essa ideia bem na cabeça, que a equação é todo polinômio que se relaciona com a igualdade. Exemplo, 2x mais 3 igual a 4. Então o que acontece? A caneta sai aqui. Esse é o nosso polinômio. E como ele tem o símbolo de igualdade relacionando a alguma grandeza, tudo isso vira uma equação. E agora o que é uma equação modular? Equação modular é quando isso acontece com um módulo. Ou seja, você tem aqui um módulo igualado a alguma coisa. Beleza? E o que acontece de interessante? Como é que vocês acham que é a cara dessa solução do módulo? Para isso a gente tem que pensar na definição de módulo, né? Então vamos lá. Veja bem, se temos o módulo, isso aqui é a parte para a gente entender a definição. Lá nós tínhamos que um polinômio era igual a 4. O módulo dele era igual a 4. Só que se nós falamos que o módulo de alguma coisa é igual a 4, então o que significa? Que essa coisa é igual a 4 ou que ela é igual a menos 4, né? Lembra lá na definição de módulo. Quem não lembra, dá uma volta nas aulas anteriores aí que a gente falou bastante sobre isso. Então, agora substituindo x por todo polinômio, temos que, então entende? O que nós usamos aqui em cima como x, agora a gente substituiu pelo polinômio, porque está tudo dentro do módulo. Então, quais as opções que você tem? Ou 2x mais 3 é igual a 4, ou é igual ao oposto dele, que no caso menos 4, beleza? E aí a gente vai ter a solução básica, né? É só fazer aquilo que eu espero que todo mundo aqui já esteja preparado, quem está assistindo em sequência, então já sabe no mínimo, começou, já passou por função afim, já passou por todo o outro, então sabe esses processos algébricos. Que aí nós vamos chegar aqui, 1x vai ser igual a 4 menos 3 sobre 2, que no fim vai resultar em meio, ou que x igual a menos 4 menos 3 sobre 2, que é igual a menos 7 sobre 2. Beleza? Então nisso aqui a gente já repara uma coisa, né? Então espero que todo mundo tenha entendido essa parte. Vou fazer uns exemplos no fazendo na mão para ficar mais simples. Mas então aqui nós vemos uma coisa interessante. O conjunto solução vai ser esse: meio e menos 7 meios. O que isso significa, galera? Que módulo, quando ele não tem uma restrição, ele não te fala nada sobre o x, e é uma equação, ele tem aí dois resultados, né? Por quê? Porque você tem uma definição de módulo que mostra que ele pode ter mais de um resultado. Então, se você fizer baseado na definição, você sempre vai encontrar. Beleza? Então, grava essa ideia que é importante. Nas outras equações que a gente mexia, sempre a solução era uma só. Agora a gente tem um conjunto de solução. Beleza? Então, esse é o nosso conjunto de solução nesse exemplo. Então, agora vamos falar das inequações modulares, que vamos colocar em suma que é parecido, com poucas peculiaridades, poucas diferenças. As inequações são parecidas com as equações, no entanto são determinadas pelos símbolos de desigualdade. Qual que é o símbolo de desigualdade? Menor, maior e diferente, né? Não me lembro se tem outro, mas são só esses mesmo. Os mais importantes, os que mais vão aparecer. Tem o menor igual e o maior igual, que poderiam estar diferentes. Então vamos lá. Além das inequações, determina o resultado em forma de intervalo e não em forma discreta, como as equações fazem. O que é forma discreta, galera? Forma discreta é pontual. Nós tivemos lá nas equações, a solução era dois números. No caso das inequações, nós vamos ter o resultado, um intervalo. O que é isso? Então significa que o resultado está entre um número e outro. E lá não. O resultado das equações é um número e o outro. Beleza? Ou o outro, aliás. Então, um exemplo: 3x menos 5 é menor ou igual a 8. O módulo de 3x menos 5 é menor ou igual a 8. Como é que se resolve isso?
Então aí nós vamos usar uma propriedade que a gente já viu. Na aula passada a gente viu uma propriedade que falava isso aqui, ó. Se o módulo de x é menor ou igual a A, então x está entre menos A e o A. Beleza? Então a gente falou sobre isso lá, mas é uma ideia simples. Supõe o módulo de 2 é menor que 3, então significa que 2 está entre menos 3 e 3, o que é uma verdade. Beleza? Porque, lembra, pela definição de módulo, o x pode ser menos 2 ou 2. Então, tanto menos 2 quanto menos 3 está dentro desse intervalo. Menos 3 não. Tanto menos 2 quanto o próprio 2 está dentro do intervalo que vai de menos 3 até 3. Beleza? Então, vamos exemplificar aqui, não a propriedade, mas a resolução da inequação usando a propriedade. Então nós temos aqui o módulo 3x menos 5 menor ou igual a 8. Implica que 3x menos 5 é maior que menos 8 e menor ou igual a 8. Tranquilo? Está entre o intervalo. Então com isso a gente faz aqueles mesmos trabalhos algébricos. E vamos ter isso aqui. Vamos passar aquele 5 estava negativo, passou positivo. E o 3 que estava multiplicando o x passa dividindo. Desse lado tínhamos menos 8, desse lado tínhamos 8 positivo. Então o resultado que nós vamos ter é que x ele é maior que menos 1 e menor que 13 sobre 3. Beleza? Espero que todo mundo tenha entendido como resolve. Então, em resumo, equações você resolve usando a propriedade, a definição de módulo. Qual a definição? O módulo de x ele pode ser igual a x se ele for maior que 0 e se ele for menor que 0 ou oposto de x. Então, em suma, dentro o x ele vai sair do módulo sempre positivo, mas o x mesmo ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Essa é a definição. Olha lá a definição que você vai conseguir resolver equações muito mais fácil. E em equações, usa essa propriedade do intervalo. Beleza? E é só você pensar. Uma coisa que eu aprendi é sempre, se você tenta entender uma propriedade, não é uma demonstração, mas um modo de você relembrar como ela funciona é colocar um número e tentar entender o que acontece. Por exemplo, como eu fiz, se o módulo de 2 é menor que 3, então significa que tanto 2 quanto menos 2 está no intervalo de menos 3 a 3. Beleza? Isso daí é usando a definição de módulo e o TBS, né? O famoso TBS lá do professor da Univesp, que é o teorema do bom senso. Então é só usar esse teorema e entender. E é isso aí, galera. Terminamos aqui mais uma unidade. E lembra sempre, curta matemática.